Levou muitos anos até que eu descobrisse o valor de você ter uma empresa com propósito e também repleta de valores. Felizmente, isso foi alguns meses antes de eu comprar a empresa para a qual eu trabalhava. E eu tenho certeza de que a decisão ela tem muito a ver com essa epifânia, de você descobrir que uma empresa com valores e com propósito pode ir muito além. Lá em 2011, nós finalmente descobrimos qual é o nosso real propósito, que é fazer da sua casa o melhor lugar do mundo. Junto com isso, nós também escrevemos muitos dos nossos valores. Entre eles, nós temos Seja Justo, Pessoalize, Todos por Um. Simplesmente escrever os propósitos e os valores não mudam nada numa empresa. E por isso eu gostaria de contar para vocês uma pequena história do que aconteceu conosco. No último mês de junho, nós tivemos aqui na nossa cidade a terceira maior enchente da história. Milhares de pessoas afetadas. 2 dos nossos funcionários tiveram suas casas cheias de água até o teto. Metade dos nossos funcionários trabalham do outro lado do rio e não poderiam vir ao trabalho. Felizmente, a nossa empresa não foi afetada. Embora isso fosse uma situação muito difícil, foi muito interessante tudo o que aconteceu. Os funcionários que moravam do outro lado do rio vieram trabalhar todos os dias através de um serviço de barco que nós providenciamos. Enquanto muitas outras companhias estavam chamando os seus funcionários para trabalhar durante aquela semana, nós trabalhamos com o nosso time completo durante a semana inteira. Mas o nosso desafio ele era muito maior do que isso, porque na realidade os nossos clientes não sabiam onde nós estávamos e o melhor, não ficaram sabendo que nós estávamos passando por essa situação. E por que não ficaram sabendo? Porque o nosso atendimento não diminuiu absolutamente nada a sua qualidade e nós não tivemos nenhum atraso nas nossas entregas durante aquela semana difícil das nossas vidas. Essa é a parte financeira de você ser uma empresa consciente. Mas claro que existe um outro lado e isso traz muito mais satisfação para nós. A enchente, ela durou uma semana inteira e no sábado muitas pessoas já poderiam voltar para suas casas. Por isso nós reunimos o nosso time e decidimos ajudar inicialmente aqueles 2 funcionários que tinham as suas casas cheias de água durante a semana inteira e nós queríamos ajudar a limpar a casa. Na realidade, aquelas pessoas poderiam voltar para suas casas, mas aquelas casas não eram lares, elas eram apenas tijolos e muitas vezes um amontoado de sujeira. Ajudando essas pessoas, primeiro nós começamos com esses 2 funcionários e como nós tivemos uma participação intensa da nossa equipe, foi muito rápido limpar essas 2 casas. Depois de limpar essas 2 casas, os nossos funcionários viram que eles poderiam ajudar mais pessoas. E só naquele final de semana foram mais de 20 famílias que foram ajudadas com as suas casas sendo limpas por pessoas que elas nem conheciam. Naquele mesmo final de semana, nós distribuímos mais de 700 lanches para o almoço daquelas pessoas que estavam o dia inteiro limpando as suas casas e não tinham um lugar limpo para comer. Foi uma experiência fantástica e nessas horas você descobre que a nossa grande missão é fazer da sua casa o melhor lugar do mundo. Mas ninguém falou que isso se refere só aos nossos clientes. E nós pudemos praticar isso na nossa cidade de uma forma muito intensa. Foram 2 dias, o sábado e o domingo, trabalhando muito para limpar muitas casas, para distribuir muitos lanches. E aí você pode estar se perguntando o que aconteceu na segunda. Na segunda-feira, todos os nossos funcionários estavam aqui trabalhando. Ninguém reclamando de dores pelo corpo, porque com certeza sentiam, mas pelo contrário, estavam muito felizes de terem cumprido a sua missão e ajudado tantas pessoas que precisavam de ajuda naqueles dias. O mais interessante é de que nós temos um índice de satisfação dos clientes chamado NPS e em maio ele foi de 81%. Em junho, no meio de toda aquela turbulência, ele subiu para 82%, porque pessoas felizes fazem as coisas ainda melhor. E ainda tem um lance muito curioso. 2 semanas depois de acontecer tudo isso, os nossos funcionários resolveram fazer um vídeo expressando o sentimento deles. Eu finalizo deixando esse vídeo com vocês. Um abraço.